Fala aí galera, beleza? Então hoje, dando continuidade aos nossos vídeos aqui no canal, vou mostrar como que você consegue dimensionar um sumidouro. Então o que é um sumidouro para início de conversa? Ele é se fosse um poço seco escavado no chão para direcionar a infiltração do seu efluente já tratado. Então aqui trouxe até uma postagem nossa lá da página @Academia da Engenharia. Quem ainda não está seguindo, dá uma moral pra gente lá. E esse aqui é um sumidouro. Aqui a gente tem a tubulação de entrada, por onde entra o efluente tratado, geralmente proveniente do filtro anaeróbio. E aqui, no nosso exemplo, a gente tem ele de tijolos, e eles são intercalados justamente para que ocorra infiltração pelas paredes e pelo fundo. A gente vê que o fundo dele é só brita, não tem uma laje de fundo nem nada, justamente para que ocorra infiltração pelo fundo e pelas paredes. Então, o sumidouro ele pode ser construído de alvenaria com tijolos, ele pode ser construído, pode ser feito utilizado manilhas de concreto, né? Tem lugares que já vendem as manilhas perfuradas. E hoje eu vou mostrar para você como que você dimensiona ele. Eu já, quando logo que eu me informei, eu procurei bastante, achei pouco material ensinando mesmo como você dimensiona para você entregar as dimensões mesmo, não só para você ter a área que você precisa, não, a área você pega a fórmula, calcula e tal, mas e para você achar a altura realmente. Então esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, quem quiser aí já dá uma acelerada no vídeo, porque é bastante coisa. Então aqui tem a definição de um sumidouro, e é muito importante assim, existem dois dispositivos de infiltração de efluente que são muito utilizados, que é a vala de infiltração e o sumidouro. Qual a vantagem de usar o sumidouro? A vantagem é que ele ocupa uma área muito menor. Então ele é um poço escavado no chão, muito parecido com a fossa séptica, só que ele é destinado à infiltração. E por isso que essa é a vantagem dele, que ele ocupa uma área menor. Só que você só pode fazer sumidouros em áreas onde o nível do lençol freático é mais profundo, porque o fundo do seu sumidouro tem que estar no mínimo a 1,5 m do NA. Isso porque o NA varia, então sempre bom você ter noção do NA na época do período chuvoso, né, que é a época que o NA sobe. Então como que você calcula essa área de infiltração do seu sumidouro? Então aqui, de acordo com a NBR 13.969, a área de infiltração é o volume de contribuição diário, litros por dia, dividido pelo coeficiente de infiltração do solo. Esse volume de contribuição diária, para quem ainda não viu os nossos vídeos anteriores, eu vou deixar o link aí, é o número de pessoas que estão contribuindo, então, vezes a contribuição diária dessas pessoas, né, litros por dia. A partir daí você tem o volume, e você divide pelo coeficiente de infiltração. O que é esse coeficiente de infiltração? Esse coeficiente de infiltração ele é o número de litros que 1 metro quadrado de área de infiltração do solo é capaz de absorver. Então a unidade dele é litros por metro quadrado por dia. Quando você tem o volume de contribuição, que é litros por dia, você divide um pelo outro, você vai ter a área de infiltração em metros quadrados. Então isso tem que ficar claro. Quando você está dimensionando um sumidouro, você não dimensiona o volume dele, você dimensiona a área de infiltração. E o que é essa área de infiltração? Essa área de infiltração nada mais é que a área do fundo mais a soma da área lateral. Então, e é por isso que esse vídeo vai ficar longo, que eu vou te mostrar como que, vou explicar, você vai ser capaz de entender como que você vai calcular essa área lateral. Então, só uma contextualização, o coeficiente de infiltração, você cava um buraco de 30 por 30, em uma profundidade aproximada do que você imagina que vai ser o seu sumidouro. Por isso que é importante que antes você faça um ensaio de sondagem no solo para saber o nível do lençol freático, para saber o tipo de solo que você está trabalhando. E aí, depois você fazer esse buraco, você enche ele de água, passa o dia inteiro enchendo ele de água, até o solo ficar bem saturado. Depois você coloca uma régua lá, e aí você você enche ele de brita e depois joga água. E aí você coloca 5 centímetros de brita número 1 no fundo desse buraco. E aí você enche de água, e aí você conta quanto tempo ele levou para descer 1 centímetro. Então você pega uma régua, coloca lá e vê quanto tempo leva para a água descer 1 centímetro. Você faz isso 3 vezes, depois o solo está bem saturado, pega essa média e joga nessa fórmula aqui,
e aí você vai ter o seu CI, é 490 dividido pelo T, que é o tempo gasto para baixar 1 centímetro, e esse tempo tem que estar em minutos, e aí você vai achar o seu coeficiente de infiltração. Mas beleza, vamos lá para a nossa planilha agora, a gente começar o dimensionamento. Então aqui, galera, a nossa planilhinha, mesmo padrão das outras que eu já ensinei vocês aqui a fazerem, né? Eu sempre deixo uma legenda, os campos que depois você só altera eles, e os campos com fórmula, até porque se você trabalha numa empresa, outros colegas vão usar, ou se você tem uma empresa, né, e outros colaboradores seus vão usar, não tem risco da pessoa apagar as fórmulas, enfim. Então, seguindo o nosso estudo de caso que a gente fez nos outros vídeos, vou até deixar o link aí nos cards aí em cima e na descrição aqui embaixo, é uma fábrica com 30 funcionários. Então, o número de contribuintes vai ser 30. Tá. E a contribuição de esgoto, eu já mostrei para vocês nos outros vídeos que a NBRL estabelece valores para determinadas atividades. Então, fábricas, indústria em geral, é 70 litros por pessoa por dia. Então, meu volume de contribuição diária igual a 30 vezes 70. Beleza? Meu coeficiente de infiltração, vamos supor que você fez, ou você contratou uma empresa, um profissional habilitado lá, fez a sondagem, fez o coeficiente de infiltração para você, ele falou, ó, o solo é um solo areno argiloso, o coeficiente de infiltração é 70 litros por metro quadrado por dia. Então, nossa área de infiltração é igual ao volume, esse volume aqui, dividido por 70. Então, nossa área de infiltração tem que ser essa, tem que ser 30. Beleza? Então, galera, aqui, ó, eu sempre deixo as duas opções de geometria, se é circular, se é prismático. Por quê? Porque vamos supor que na sua cidade tem alguma concreteira, então para você é fácil adquirir uma manilha de concreto circular e vai ficar mais em conta para você, né? Ah, não, na minha cidade tem muita cerâmica, então vai ficar mais fácil comprar o tijolo e fazer ele prismático ou até circular mesmo, mas enfim. E aí você vê qual fica mais em conta. Então, por isso que eu sempre deixo as duas alternativas. Então, galera, aqui eu sempre começo com um método um pouco iterativo, né? Eu já coloco aqui um diâmetro, sei lá, de 2 metros. Meu raio vai ser isso daqui, dividido por 2. E qual que vai ser a minha área da base? Minha área da base vai ser π, abre e fecha parênteses, vezes o raio ao quadrado. Pronto. E eu tenho a minha área da base. Se ele for prismático, mais simples, né? Vou colocar aqui 1,5 de largura, só no nosso exemplo, depois a gente pode mudar, comprimento de 2, e a área da base vai ser igual a 1 vezes o outro. Beleza, a gente tem a área da base. Então aqui, galera, o que vocês precisam entender é que essa área de infiltração, ela é a área do fundo, que é essa área da base, mais a área lateral, que é a área das paredes. Então até separei aqui umas figuras para mostrar para vocês. Então imagina que isso aqui é um sumidouro circular. Isso aqui é a minha área do fundo, πr ao quadrado. Isso aqui vai ser a área lateral. Então, esse comprimento aqui, ele é o comprimento da minha circunferência. E como que eu calculo? É 2 vezes o π vezes o r. E aqui é a altura. Então, a altura é o que eu preciso achar, entendeu? Então, eu vou calcular a área disso daqui e depois vou achar a altura. Isso para um sumidouro circular. Agora vamos lá para um prismático. Então esse daqui é o prismático, galera. Então pensa, você tem essas dimensões e aqui você tem a altura A. Então você vai ter duas faces que vão ser A vezes C. Vou dar um zoom aqui. Duas faces que vão ser a área vai ser a altura vezes o valor do B. Então é muito importante que vocês entendam isso, porque isso é fundamental para vocês calcularem a altura útil do sumidouro. Então vamos lá. Aqui eu sempre deixo um campo para a quantidade de sumidouros, né? Vamos supor que você fez os cálculos e ficou um sumidouro de 4 metros de profundidade. Às vezes 4 metros é muito profundo, é difícil de escavar, dependendo do tipo do solo pode ter
desmoronamento. Então você pode dividir para 2 sumidouros, você faz uma caixa de distribuição e manda esse efluente para 2, 3 sumidouros, enfim. Aqui no nosso exemplo vamos colocar 1, depois a gente pode mudar. Qual que é a área que é demandada? Então essa é a minha área de infiltração dividido pelo número de sumidouros. Aqui, como eu estou falando dele circular, a minha área da base é igual a esse valor aqui. E quanto que é a minha área lateral? Ora, se a minha área total é a área da base, a área do fundo, né, mais a área lateral, é só eu fazer a subtração. Então eu preciso disso daqui, menos a área da base, eu tenho a área lateral que eu preciso. Entendeu? Então vamos lá. Só mostrar esse desenvolvimento aqui para vocês. Então vamos lá, circular. A área da base já mostrei para vocês, é πr ao quadrado. E a área lateral é o comprimento da circunferência. 2 vezes π vezes o raio, vezes a altura. Ou seja, se eu isolar a minha altura para lá, a altura vai ser igual à área lateral, o valor que eu já tenho lá pela subtração, dividido pelo comprimento da circunferência. Então, basta eu fazer essa fórmula lá. Quanto que é a minha altura? Minha altura vai ser igual à área lateral, dividido por 2 vezes π, escrevo π, abre e fecha parênteses, vezes o raio. Vou fechar aqui. Então pronto, essa daqui é a minha altura do sumidouro circular. Galera, muito importante. O que é a altura do sumidouro? A altura do sumidouro não é a altura desde a tampa, é desde a geratriz inferior do tubo. Então é do tubo até aqui, fundo da brita. Vocês entenderam? Não é desde do início, é desde aqui, desde o fundo até aqui. Essa é a altura que a gente está calculando. Então aqui eu sempre gosto de trabalhar com valores arredondados. Já mostrei para vocês, eu uso a função teto.mat, ela sempre arredonda para cima com o intervalo que você escolhe. Então aqui eu coloco teto.mat. O número é esse daqui, a minha significância eu sempre arredondo para ficar valor de 5 em 5 centímetros, para ficar melhor para o meu projeto. Então coloquei o valor, ponto e vírgula, 0,05. Pronto, ó. Minha altura útil vai ser 4,30. Vou voltar aqui agora, prismático. Quantos sumidouros são? 1 também. Depois a gente vai mudar esses valores. Então aqui é a mesma coisa, a área de infiltração dividido pelo número de sumidouros. A minha área da base é essa daqui. Por enquanto tudo igual. Minha área lateral é isso, menos a área da base. Agora vem a altura, cálculo da altura do prismático. Vem aqui, ó, prismático, área da base, comprimento vezes largura. Agora a área lateral, conforme o desenho que eu mostrei para vocês, a gente vai ter duas faces, que a área vai ser comprimento vezes altura, e duas faces, que vai ser a largura vezes a altura. Então, um pouquinho de matemática aqui, eu botando a altura em evidência, eu vou chegar aqui, ó. Então, isolo a altura e deixo aqui a área lateral dividido por 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura. Então vamos jogar isso lá. Aqui igual a área lateral dividido, abre parênteses, 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura. Pronto. Agora eu vou fazer aqui de novo, teto.mat. Escolho esse valor e a minha significância 0,05. Então, se você quiser trabalhar com 10 centímetros sempre, você deixa 0,10, enfim. Agora você fala assim, ficou muito profundo o meu sumidouro, e aí o que eu faço? Meu nível de lençol freático lá é 4,5 metros, então meu sumidouro precisa ter até 3 metros de altura. Então aqui eu aumento a quantidade de sumidouro, né? Nos dois casos. Olha como ele fica mais raso. Meu circular foi para 1,90, o meu prismático foi para 1,75. Então você faz uma caixinha ali de distribuição, pode fazer ela de alvenaria mesmo, e aí só tem que cuidar para que seja distribuída a mesma vazão para os dois sumidouros. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram,
deixa um joinha aí, comente se você tem mais ideias de vídeo, se você precisa de mais alguma coisa, se você tem dúvida de alguma coisa na engenharia, eu peço que você compartilhe esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas. E é isso, siga a gente lá no Instagram. Grande abraço.